seja bem-vindo ao RecrutaCast do Vagas for Business. Eu sou a Paola, diretora de Customer Success e Revenue Ops aqui na Vagas, e esse é o quarto episódio da nossa edição especial do RecrutaCast, uma parceria do Vagas com a Lute. E eu tenho aqui um parceiro, Gustavo Mansanares Leme. Nós vamos entrevistar alguns diretores de RH de uma das empresas mais importantes do mercado. Gustavo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, e mais um belo convidado para a gente conversar com ele sobre essas histórias. Maravilhoso. Bruno, seja bem-vindo ao nosso super piloto aqui do nosso RecrutaCast nessa edição especial. O Bruno Junqueira, né, diretor aqui de RH da JBS. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, como atuar nessa estratégia de RH dentro de uma gigante, né, como é a JBS. Que legal. Eu que agradeço pela gentileza do convite. Privilégio estar aqui com vocês nesse projeto. A minha história ela começa numa cidadezinha muito pequena do interior de Minas Gerais. Eu nem sei se você sabe, Gustavo. Eu nasci numa cidade chamada Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Não sabia. Tem 13 mil habitantes. E é uma cidade que eu tenho uma conexão enorme, volto sempre, minha família está lá ainda. Então, todo lugar que eu participo, eu preciso falar de Conceição, senão a turma lá briga, né? Toda vez que eu volto, eles falam, cara, você virou paulista, tá falando paulista. Corta. Eu falei, não, pô, sou mineiro. Então, tenho um privilégio enorme de ser mineiro. Vim para São Paulo para fazer faculdade, né? Eu fiz comunicação na SPM aqui de São Paulo, que foi meu primeiro contato aí com São Paulo. E me enveredei logo pro time de RH, pro lugar de gente, né? Eu brinco que eu sou um publicitário frustrado. Que eu entrei na faculdade querendo ser o Washington Oliveto, aí depois eu descobri que era um pouco mais difícil. E eu acho que por essa conexão com gente, eu acabei iniciando a minha carreira e depois me aventurando mais no lugar de pessoas, né? Acho que essa conexão ela veio muito por um olhar muito conectado mesmo ao temas de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de filosofia, de temas de desenvolvimento humano. E essa conexão com o RH ela foi meio natural ao longo da minha trajetória, né? Eu tive o privilégio de passar por empresas incríveis, no início principalmente. Acho que eu tenho duas empresas que são talvez o meu berço, assim como profissional, que foram o Banco Real, que é uma empresa que nem existe mais, né? Era um time de RH incrível no banco naquela época, que era liderado pelo Fábio Barbosa na época. Até hoje se lembra muito, né? Muito, muito. Então, poxa, tinha um time incrível naquela época. Depois eu fui para a Natura, em 2010. A Natura é uma empresa que eu tenho uma conexão gigantesca, né? Entrei no programa de trainee, saí já numa posição executiva, então vivi boa parte da minha trajetória ali dentro da Natura e aprendi demais. É uma outra empresa que tem um posicionamento incrível e contribui muito pro avanço, né? Eu brinco que coisas que a gente fala hoje em dia, a gente pensava na Natura ainda em 2010, 2012. Então, de fato, é uma empresa que tem na vanguarda, assim, uma característica muito forte. Depois eu passei pela Johnson, tive uma passagem pela Johnson. E aí foi interessante, porque eu aprendi um pouco qual era o meu estilo, né? E a Johnson é uma empresa incrível também, mas ela por ser uma multinacional americana, ela tem uma dinâmica diferente, né? Então, não era muito a minha praia, né? Eu sempre me acostumei muito com empresas brasileiras, que você tem muito mais autonomia para criar coisas. Mas tive uma passagem muito interessante na Johnson, um grande amigo meu lá, que é o Guilherme Renault, que é o VP de RH da Johnson. O Guilherme é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, me convidou lá e aprendi bastante com ele. E depois eu vivi uma trajetória de 7 anos na Somos Educação. Eu entrei no momento que a Tarpon tinha comprado o controle da empresa da Abril Educação. Então vivi todas as etapas da gente construir o nome da Somos lá atrás, batizar de Somos. Depois a gente adquiriu a Saraiva, eu participei de todo esse processo. Depois eu vivi o outro lado da moeda, que é quando foi comprada pela Croton, na época. Depois do surgimento da Cogna como a holding, aí eu fiquei como diretor de RH da empresa depois na transição. Depois a gente foi abrir capital fora do Brasil, aí como Vasta, Somos virou uma empresa de capital aberto em Nasdaq, então a gente fez toda uma mudança da empresa para uma tecnologia, né, para ser uma empresa,
uma platform as a service para a educação, então fazendo toda uma tombagem para uma cultura mais ágil, uma cultura de tecnologia. E aí, no último ano, eu recebi esse convite para estar na JBS, que tem sido um local de muito aprendizado, né? É uma gigante, de fato. A JBS é hoje a maior empresa de alimentos do mundo, então a gente tem esse orgulho aqui do brasileiro, né? De ter num segmento tão importante a maior empresa do mundo. São 260 mil colaboradores no mundo, 150 mil no Brasil, vários negócios, a gente exporta para praticamente todos os países do globo, a gente está em mais de 190 países, a gente tem operações no mundo inteiro, um gigantismo de culturas, pessoas, marcas, então é muito interessante estar numa empresa que está vivendo um pouco dessa dinâmica hoje. Então Nossa, esse muito um resumo um pouco da minha trajetória. Muito bom. Tu estava comentando um pouquinho com a gente aqui sobre a transformação, né, que a RH está se movimentando ali, né, junto com a estratégia da JBS. Pode contar um pouquinho para a gente sobre essa visão? Então, o RH numa empresa do tamanho da JBS, ele acaba assumindo um papel estratégico muito importante, porque é um negócio de pessoas, né? Vocês viram pelo tamanho e pela numerosidade, é um negócio que tem muito. Sim. A estratégia de pessoas é muito importante dentro do grupo. E a gente cada vez mais quer ter produtos, ferramentas e mentalidade de como é que a gente ajuda esse colaborador a se desenvolver e a crescer. Inclusive, está expresso na nossa missão isso, na missão da empresa, uma das últimas frases é oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento para todos os nossos colaboradores. Então, é uma empresa que, de fato, tem muito desse espaço, né? Quando a gente olha de oportunidades de desenvolvimento e de carreira, são inúmeras, né? Ela tem muitos negócios, está em muitos países. Então, a gente é meio que obcecado por isso. Como é que a gente cada vez mais oferece oportunidade de crescimento, desenvolvimento. A gente tem um programa muito interessante que a gente batizou de JBS Sem Fronteiras, que a gente expatria operadores de produção para morar fora do Brasil. Então, geralmente, para mim foi uma surpresa, né? Porque eu estava acostumado não à é comum, expatriação né? de executivos, né? Sim. E aí a gente faz um projeto para mandar 1.200 pessoas para trabalhar fora do Brasil, na Austrália, paga todo o desenvolvimento da formação em inglês, paga... Então tem todo um projeto para, de fato, muda a vida dessas pessoas, né? Então, esse é um pouco da natureza da empresa e a gente tem pensado cada vez mais em projetos estruturantes para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento dos nossos colaboradores que estão espalhados por diversos municípios nossos do Brasil, em locais que muitas empresas grandes não chegam. Então, a gente tem um pouco dessa missão também de como é que a gente ajuda. Lógico que é um processo que ele é gradativo, né? A gente está muito aquém do que a gente gostaria, a gente sabe que tem bastante espaço para fazer muita coisa ainda, mas é uma dos nossos principais desafios. A gente acorda cedo para exatamente conseguir fazer aquilo que a gente acredita que poxa, como é que a gente honra a nossa grandiosidade e faz cada vez mais coisas para o nosso colaborador. E eu ia perguntar para você, cada uma das empresas que compõem o grupo são gigantes. Uhum, Como é ser diretor de RH, que ajuda a costurar melhores práticas? Conta um uhum, pouco do seu papel, né, uhum, nesse 1 ano aí, o que vocês uhum, vêm fazendo, uhum, e como essa interação com diferentes negócios, uhum, né? uhum. É, Eu estou dentro de uma estrutura que a gente chama de RH Brasil, tá? Que ela tem o objetivo exatamente de fazer essa conexão com os negócios. Então, tenho muitos parceiros aqui dentro dessa estrutura que olham de forma transversal para esse colaborador, então, em diferentes momentos da vida desse colaborador. Então, a gente tem lá a experiência do candidato, tem a jornada do colaborador, tem o olhar atento para a liderança. A gente fez uma divisão exatamente olhando esse timeline do colaborador. E a gente atua muito em parceria com os negócios. Então, cada negócio tem uma estrutura de gente em cada um deles. Que o nosso objetivo é como é que a gente pode orquestrar esse processo. Então, essa palavra ela é importante porque o negócio tem bastante autonomia para tocar e a gente acaba ajudando para como é que a gente faz isso da melhor forma pensando no todo da JBS, né? Como é que a gente pode fazer programas mais estruturados, que a gente pode ter dinâmicas que elas consigam ocupar talvez um espaço maior do que elas teriam na parte só. Então, o nosso objetivo é conectar os pontos, desenvolver coisas que elas desenvolvidas na parte poderiam ter um impacto menor e a gente olhando para o todo, a gente consegue amplificar isso,
transformar isso em uma ação mais poderosa, que atinja um maior número de pessoas, que tenha uma qualidade superior, que possa ter, inclusive, a reunião de orçamentos que façam coisas mais relevantes. Então, o nosso olhar é exatamente isso, né? De como é que eu pincelo todo o conhecimento, a especificidade que tem nos negócios e trago isso para o todo, respeitando a dinâmica de cada um dos negócios. A gente tem negócios muito diferentes dentro do grupo, né? Então, a gente tem empresas, a Seara, por exemplo, que é uma empresa gigantesca e está presente na vida de todo mundo e é uma indústria, né? Ao mesmo tempo que ela é marca. A gente tem a Swift, que é uma operação de varejo, então tem uma dinâmica muito forte de lojas. A gente tem, ao mesmo tempo, uma operação dentro de novos negócios, que é uma transportadora. A gente tem a empresa de colágeno, a gente tem empresa de couros, a gente tem empresa de... Então, é uma diversidade absurda de negócios diferentes dentro do grupo, em que a gente tenta olhar e otimizar isso para que a gente possa fazer coisas interessantes, né? Como se a gente conseguisse reproduzir dentro do ecossistema da JBS um marketplace de oportunidades que talvez nenhuma outra empresa consiga pela variedade de negócios que a gente tem. Então, a gente tenta se aproveitar dessa condição para conseguir ter essa oferta diferenciada para o nosso colaborador. Incrível. A magnitude, né? O Bruno, como é que dados auxilia vocês em toda essa tomada de decisão estratégica mesmo, né? De fazer toda essa costura dada essa complexidade. Né? Como é que é isso hoje? Ou é algo que ainda está em desenvolvimento? Ou nessa sua chegada, né? Entendendo esse desafio, é algo que tem um olhar que você ainda está trazendo para uma evolução? Como é que é esse cenário de dados, de People Analytics dentro da JBS? Então, isso é uma parte que tem ficado cada vez mais evidente, né? Então, eu tive uma trajetória interessante dentro do negócio também. Eu falo isso para as pessoas não acreditam. Eu falo assim, eu já fiz planejamento comercial. Ela fala, mentira. É mentira que você fez Muito isso. bom, muito bom. Eu planejava lá no Excel, fazia o planejamento de demanda lá. Então, eu trago um pouco na minha trajetória, um pouco desse olhar da importância de trazer a racionalidade, trazer esse olhar de dados para as decisões de gente. Então, esse basear em dados, ele traz muito dessa racionalidade. E hoje a gente tem a ferramenta da tecnologia que nos ajuda muito nisso. Então, a gente tem investido bastante. Como eu mencionei para vocês, dentro da nossa estrutura, a gente tem um público que ele ainda é muito analógico, que é o público que está nas nossas plantas, unidades, é um público de operação. E a gente tem tentado ao máximo digitalizar a jornada desse colaborador, né? A gente colocar ele, inserir dentro de uma jornada digital. A gente tem projetos muito interessantes para isso. Uma que traz o que a gente está chamando de super app do colaborador, que é essa lógica de toda a jornada que ele vive para dentro de um app que vai estar na palma da mão e ele vai conseguir entender isso. E isso gera para a gente uma quantidade de dados absurda, né? Então, a gente se apoia bastante nisso para entender o comportamento do nosso colaborador, ter modelos preditivos. A gente tem lá dentro do instituto, do JIF, que apoia bastante a gente nesse olhar de tecnologia, estudos em relação à inteligência artificial, como é que a gente traz isso para dentro do nosso, cada vez mais dos nossos projetos. Então, sim, dados é uma ferramenta importantíssima para a gente, ainda mais com a gama de dados que a gente tem dentro de uma população tão grande, né? A gente consegue segmentar, analisar comportamento e fazer predições ali muito interessantes. Interessante. Quando a gente fala, você trabalha com diferentes negócios, né? Tem alguma batalha, né? Algum desafio que é comum quando a gente fala de gente que você tem percebido? Você fala, ó, seja na Seara ou na indústria de colágeno, isso é muito semelhante, né? Que vocês sentem que é uma dor que hoje acaba sendo um foco. Eu acho que tem 2 pontos, talvez. Um primeiro é engajamento, né? A JBS tem uma cultura muito forte e a gente investe bastante nesse vínculo do colaborador com a cultura. Mas a gente tem um desafio grande, como em todas as empresas, de engajar e fazer um processo. Eu não gosto de usar a palavra retenção, porque é como se você estivesse aprisionando a pessoa, mas é um lugar de conexão com a empresa de um lugar mais de longo prazo, né? Isso de manter, né? Lá é interessante, porque você vê pessoas com 20, 30, 40, 50 anos de empresa, fala, meu Deus. Então é muito legal você ver isso, né? E hoje, quando a gente olha para as gerações mais novas, isso é uma coisa meio impensável, né? O cara agora fala 50 anos a empresa e tal. Mas é uma empresa tão dinâmica, que muda tanto, que ela tem capacidade de fazer ciclos mais longos, né?
Então, o nosso exercício e desafio é como é que a gente faz isso, como é que a gente ajuda o colaborador a entender que ele pode viver várias empresas dentro de uma só, ou vários momentos de empresa dentro de uma só. Então, esse acho que é um pouco de um desafio que é bastante presente. Um outro é como é que a gente ajuda a capacitar esse colaborador, né? Então, o lifelong learning, que é tão falado, né? Como é que a gente estrutura isso e fala de uma forma estruturada, que tenha capacitação, que tenha algo... E a gente tem um trunfo muito importante em relação a isso. A gente tem investido bastante, junto com o Instituto JF, que é o nosso parceiro, de novo, nesse olhar, com o conceito de transformar a JBS numa empresa educadora, que tem a educação como core do seu negócio. E isso é muito importante, né? Eu vivi, quando você coloca isso na estratégia do negócio, a chance disso se dissolver em qualquer crise, ela é muito menor, né? Isso faz parte da estratégia, uma crença, de fato. Eu não acredito que a educação é uma ferramenta transformadora e ela é um meio porque eu consigo encontrar desenvolvimento, evolução dos meus colaboradores. Então, isso é muito relevante dentro da empresa. Então, acho que são esses dois grandes dilemas que são comuns a todos os negócios. Por isso que a gente trata em projetos ali estruturantes com o olhar de todos os negócios da JBS, não de cada negócio em específico. Lógico que trazendo a dinâmica, a realidade, a especificidade de cada negócio, mas com esse pensamento e essa lógica que ela vale para o todo. Perfeito. Muito bom. Tu trouxe um pouco ali pra gente, né, sobre a magnitude da JBS, né, e em tamanho, né, em volume de pessoas e esse olhar de capacitação, os programas. E isso reflete muito no impacto social que a gente pode ver que a JBS tem. Você pode contar um pouco pra gente desse olhar? Claro. Eu mencionava com vocês aqui no início do episódio, né? Antes de começar em off, né? Nos bastidores, a gente vai se adaptando à linguagem aqui. Porque é muito bacana estar vivendo essa experiência no ano, porque a JBS chega em muitas cidades que outras empresas grandes não chegam, né? Então, não é incomum a gente ir para alguma pequena cidade que tem lá 13, 14 mil habitantes e mais da metade da cidade trabalha na JBS. Então, o impacto social e a relevância que você tem para determinadas regiões é muito grande. Então, é uma responsabilidade tremenda para isso, né? Você tem um papel ali naquele de desenvolvimento local muito grande. E a gente tem investido bastante nisso, né? A gente tem projetos pilotos, um deles que a gente iniciou em Ceará, em Santa Catarina, que é o que a gente chamou de Impacto JBS, que é um programa de capacitação para a comunidade de iniciação profissional. Então, antes do profissional ser o nosso colaborador, a gente está investindo aberto, gratuito para a sociedade, para ele se capacitar dentro da indústria de alimentos, para que a gente eventualmente possa ser o nosso colaborador. Então, no fundo, a gente está capacitando para a indústria, para o mercado, e se a gente acreditar que essa pessoa tem o vínculo e tem as características da nossa cultura, elas podem ou não se tornarem nossos colaboradores. Mas a gente está investindo no crescimento social da comunidade local onde a gente está inserido. A gente acha que só tem ganha-ganha nisso, não tem... Até a gente vê, mas se a gente capacitar um colaborador para concorrência, que ótimo. Assim, para o local ele é um impacto tanto social quanto econômico, que ótimo. né? Então, acho que tem uma relação, de fato, ganha-ganha, uma relação que a sociedade ganha, a empresa ganha, a comunidade local ganha. Então, a gente tem cada vez mais investido em iniciativas como essa. Você que é um profissional que é referência em RH, né? Eu sou um crítico ao RH porque eu gosto do RH, né? O que você acha que o RH deveria parar de fazer? E o que deveria começar a fazer, ou botar mais intensidade, mais energia? Polêmica a questão, né? Primeiro, obrigado pela referência. Estou longe de ser, mas se eu tiver que dar um palpite aqui nesse olhar, eu fui, na época minha de Natura, o Marcelo Cardoso era o nosso líder de RH. Acho que você deve conhecer o Marcelo. O Marcelo é uma figura com uma capacidade de visão muito legal. E o Marcelo falava uma coisa que eu acredito muito, que a missão do RH deveria ser deixar de existir. Né? Porque se no futuro todos os líderes fizessem aquilo que tivessem que ser feitas e as pessoas tivessem o autocompromisso do desenvolvimento, o RH passaria a ser irrelevante. Né? Isso é um processo. Então, acho que a gente tem... Porque eu vejo muitas vezes estruturas burocráticas que elas quase que elas existem para garantia das suas próprias rotinas. Né? Aquilo só existe para manter um status quo e uma dinâmica que sobrevive porque aquela dinâmica existe. Eu acho que o desafio é exatamente o contrário. Quando a gente fala em
em liderança, em desenvolvimento, o desafio é o oposto. Como é que eu me torno desnecessário? Né? É sinal que você está fazendo outras coisas que são relevantes. Eu me aventurei aí ao longo do caminho a fazer uma formação em psicanálise. Né? Na psicanálise, a gente tem essa dualidade, né? Porque o cara que está fazendo a análise sempre pensa, mas esse cara, poxa, a sessão é cara, né? Esse cara tem todo o interesse de me manter aqui pro resto da vida. Mas não, a psicanálise, ela busca exatamente a autonomia do indivíduo. Então, como é que você, a partir dos questionamentos que é feito, você vai tocando a sua vida com as idiosincrasias, crises, realidades, benesses, luz, sombras que ela tem. Então, acho que, para mim, é um paralelo muito grande com o RH. Acho que a gente deveria deixar de fazer coisas que elas existem só para garantia de uma rotina que ela só tem sentido de ser para o RH. O RH não existe por si mesmo. O RH por si mesmo, ele não gera valor, né? Ele gera valor a partir do momento que ele ajuda as pessoas a se desenvolverem, a evoluírem, a terem mais autonomia com suas próprias carreiras, que ajudem ao gestor a ter mais consciência para liderar pessoas. Então, Mas aí, o Bruno, tu tá falando aqui, né? E a cabeça da gente vai maquinando, né? Será que não seria até um passo de um olhar de um novo RH? Né? E não só partindo aí pelo nome, né? A gente sabe que algumas empresas adotam RH, outras não. Mas será que não seria esse o movimento? Né? Do que é olhar de fato, né? Qual é o apoio que pode ser não só para a manutenção, né? E ser realmente ali, né? A liderança, ela apoia, né? A transmitir aquilo tudo que o RH trabalha, mas será que seria uma outra atuação, um outro caminho, um outro horizonte? Com certeza. Eu acho que esse lugar que eu brinquei, né, da fala do Marcelo, ele é muito aspiracional, né? Ele é uma visão de futuro, porque eu acho que tem um caminho tão longe que isso está talvez lá no fundo. Distante. Porque isso seria o lugar ideal onde as pessoas têm tanta autonomia que elas são independentes e são autossuficientes para gerir como isso está num processo ainda distante, eu acho que tem exatamente onde que o tema gera valor, né? Onde a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem de fato. Eu acho que o tema ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? A área de RH há muito tempo era um departamento pessoal e ela foi evoluindo, né? Incluindo dinâmicas. Hoje é uma área que já tem uma participação na estratégia cada vez maior. A gente tem visto CEOs vindo do tema de gente, que antes era impensável, né? O CEO ele sempre era o cara comercial, o CFO. Agora a gente já tem casos que, né, o CEO era o CHRO, o head de gente, indo para a posição principal de uma empresa. Então, acho que essa conexão entre negócios e gente, ela é muito importante. Porque, no final, é tudo sobre as pessoas, né? É tudo. A gente, apesar que podemos ter surpresas aí e não estarmos sozinhos no universo, por enquanto é só sobre seres humanos. Estão dizendo que vão ter surpresas aí em breve, mas por enquanto é sobre nós, né? As empresas, as pessoas, os consumidores são todos formados por gente. Então, acho que é uma dinâmica que precisa todo mundo entender, não só o RH. O RH não é dono do saber sobre as pessoas. Ele é um viabilizador e um maestro do tema, mas esse é um tema de todo mundo, né? Esse é um tema de todas as áreas. A gente estava numa dos episódios conversando com uma colega que atua em varejo. Ela estava trazendo que a experiência do profissional, que é consumidor também, em ser tratado de maneira individual, tem reverberado para dentro das empresas, onde o colaborador também quer ser tratado de maneira individual. Né? Numa empresa com 280 mil pessoas, né? Dá para a gente ter estratégia individual, né? Vocês pensam nisso? Você tem iniciativa nisso? Com certeza, com certeza. Essa é uma dinâmica do indivíduo, né? Então, acho que essa é a importância da gente conhecer o fato de estar no RH é um pouco de conhecer de gente, né? Conhecer quais são as aspirações de um indivíduo, de um ser humano, né? Eles são as mesmas. Quando eu acho que uma empresa plural como essa, a gente percebe que, lógico que com variações de cultura, percepções, faixa etária, uma série de coisas, mas gente é gente em qualquer lugar. Então, acho que tem um pouco dessa dinâmica de trazer esse olhar. As pessoas querem ser reconhecidas pela individualidade delas. E não há uma outra forma de fazer isso senão via liderança, né? As nossas estruturas, cada um tem o seu líder que deveria ser essa pessoa que transmite esse olhar, né? Porque quando a gente fala a empresa é um ser inanimado, né? A empresa não existe no final das contas. A empresa para o cara, é o líder. A empresa para mim é o meu líder. A empresa para o meu time sou eu.
Então, esse papel de responsabilização do líder, ele é muito importante, porque ele cumpre, de fato, esse papel. E isso pode ser o céu ou o inferno, Uhum. né? E aí, na medida que ele é o céu ou o inferno, a conexão aumenta ou diminui. E esse papel, ele está no colo do líder. Ele tem que estar no colo do líder. E eu acho que nós, como estruturas corporativas, o nosso objetivo é como é que a gente instrumentaliza esse líder para fazer esse papel de uma forma mais coesa, mais coerente, mais alegre, mais conectada. Então, acho que esse é um pouco do nosso papel. Esse era o gancho que eu queria, né? Porque a gente precisa, né, dos vetores ali, né? Como que tu mencionou muito sobre o processo de capacitação, né, da educação. Existe algum programa dentro da JBS voltado para essa liderança, para que isso realmente possa ter essa extensão que vocês buscam, né? E pensando que o pertencimento, né, ele Uhum, provavelmente deve ser o principal uhum, gatilho ali que vocês uhum. precisam, né, de toda essa expansão de colaboradores para fazer funcionar nesse engajamento. Existe algum programa voltado para a liderança nesse Com sentido? certeza, com certeza. E vários. Eu posso citar dois aqui. Um é a gente, de fato, tem uma crença na nossa cultura como um alicerce, que ele é uma amálgama entre tudo. Numa empresa que é muito grande como essa, Uhum, tem que ter alguma coisa que liga tudo. O que que liga tudo? A cultura. Então, a uhum, cultura, ela é a mesma numa unidade nossa, aqui no interior de Santa Catarina, do Mato Grosso, até lá na Irlanda, uhum. ou numa unidade lá em Amsterdã, ou numa unidade lá na Seara, no Japão, ou no... Então, é engraçado, porque esse movimento é muito poderoso. A gente tem vários vídeos que mostram isso, né? Pessoas de diferentes idiomas, diferentes culturas falando a mesma coisa. Você fala, que legal. Uhum. E aí, esse exercício é um exercício que ele é muito cultivado internamente dentro da JBS. A gente teve, o ano passado, uma dinâmica de cultura que ela envolveu mais de 15 mil líderes no mundo inteiro, de encontros de cultura realizados no mundo inteiro, encontros de 3 dias, Que encontros de espetacular. mergulho na Uhum. cultura, que todos os fundadores, as principais lideranças da empresa estavam nesses encontros, para de fato a gente reavivar aquilo, né? Falar dos nossos valores, das nossas crenças, e cada vez mais tá conectado com esse lugar. Então, acho que tem essa questão da cultura como no grande norteador, e a gente tem investido bastante em programas que ajudam o colaborador a se tornarem líderes, né? E aí não só um olhar de pessoas, a gente tem feito um exercício bastante forte para ter formações muito robustas. Como eu mencionei para vocês, que uma das nossas estratégias é ser uma empresa educadora, a gente tem derivado programas que vão entregar isso na prática. Então, com o olhar de quase ter, ter cursos muito completos dentro. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma formação lá do supervisor de produção que tem vários issues, vários temas, que poderia ser uma formação de supervisor de produção de qualquer universidade. E ele vai ter isso internamente, customizado com a cara da JBS, com o jeito da JBS, com as referências da JBS, exatamente para viver esse papel de primeira liderança, que é super importante. Quando você Uhum. sai de contribuidor individual, passa a ser um líder, tem um processo de mudança, de amadurecimento que precisa acontecer, né? Você sai de um olhar do indivíduo para o olhar do outro. Então, isso é muito relevante. Então, assim, a gente acredita e tem práticas e programas que tangibilizam isso. Um profissional, agora é curiosidade particular, né? Claro. Sei que você é um cara conectado com o negócio, Aham. trabalhando com vários negócios. Como você faz para se conectar com cada um desses negócios? É. É um desafio, né? Porque a gente não tem tantas agendas para viver. Se eu for colocar no papel, são mais de 25 negócios, vai pegando novos negócios e os outros todos. Então, eu acho que eu gosto muito desse olhar da relação. Então, eu aproveito a relação sempre para aprender. Então, eu estou sempre próximo das sempre uma conversa que você está fazendo com o olhar de RH, ela é uma conversa com segundo tema de negócio, porque ela não é isolada, né, ela está em relação. A JBS é uma empresa de capital aberto, então ela tem várias reuniões relacionadas a acionistas, a esse olhar de negócios, né? Então isso tem muita informação disponível para você estar conectado, para você estar próximo. A gente tem encontros internos também lá que fortalecem essa visão de negócio. E aí é o interesse, né? Acho que tem muito desse. Não tem uma mágica, mas tem um interesse de perguntar, de ir atrás, né? De ser curioso.
Então, acho que tem um pouco dessa dinâmica. E é muito legal porque, de fato, uma das coisas mais bacanas de estar num ecossistema assim é que você não fica restrito a um negócio, né? Eu nunca tinha vivido uma empresa, apesar de ter atuado já em holdings, que você tenha tanta variedade de negócio dentro do mesmo lugar. Então, você tem muita variedade. Essa é a parte muito bacana, né? Porque você vive diferenças muito diferentes, de fato, né? Uhum. Então, isso é poderoso. Perfeito. Ô Bruno, tu estava trazendo ali, né, na sua trajetória, um pouco do desafio mesmo, né? De ser um contexto muito diferente para quem estava chegando da educação. E óbvio que isso, né, Uhum, dentro do desafio que você vê na JBS, é algo que tem um encontro muito grande. Mas qual que é o principal desafio que você vê, assim, né? De chegar e falar assim, olha, isso aqui eu conheço, isso aqui eu ainda não conheço, mas eu vou abraçar. Né? Qual que é o caminho, né? Como é que você trabalha com isso? Porque com certeza, né? São 25 negócios, né? E é difícil você atingir a completude do todo, né? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia para conseguir ser intencional em toda essa estratégia que você está trabalhando? Eu acho que é a abertura para o novo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta para o novo, assim, eu gosto, né? Se eu for falar, eu adoro coisas novas, adoro pensar o novo. O meu interesse lá atrás pela filosofia, quando era pequeno, ele se mantém nesse lugar aguçado do conhecer, do saber. E eu acho que quando você abre espaço para isso, você tem a recompensa, né? Que é esse lugar de querer aprender, é engraçado, né? Por ter tanto tempo em educação, a gente fala bastante nisso, né? Que a educação é um dos lugares que quanto mais você enche, mais espaço você tem, né? Porque às vezes tem coisas que quanto mais você enche, vai ficando espaço limitado, né? Mas a educação não, se expande tanto que tem cada vez mais lugar, mais espaço para você crescer, para você conhecer mais coisas. Então, eu tento olhar bastante por esse lado, assim, de repertório é, ele é a ferramenta talvez mais relevante que você tem, e você carrega isso, você não perde, né? Uhum. E aí, isso é muito importante para você enquanto ser humano, né? Enquanto CPF da história, porque isso não te abandona, né? Não, Os CNPJs você troca, né? Eu citei para você, eu já vivi vários, né? E todos eles eu vivi com um vínculo enorme. Eu tinha um chefe que falava, caramba, mas você parece que você se conecta com as coisas uma intensidade, o mundo para você tem mais cor, né? Eu falei, porque, porque de Incrível. fato, porque de fato eu me entrego para as coisas mesmo. Por mês de JBS parecia que eu tinha 20 anos, porque é a intensidade que você coloca no lugar, mas sabendo que tudo é transitório, tudo é transitório. Então, e aí esse é um lugar importante que quando você vive isso, você começa a aprender, né? Porque eu estou representando uma instituição nesse momento, eu não sou aquela instituição. Então, essa importância da proximidade pela intensidade e do distanciamento enquanto repertório é muito importante para você ter essa capacidade de distanciamento e de entender que as coisas têm, né, o Sim, seu momento. com certeza. E outra curiosidade, eu vou um profissional que já atuou em tantas empresas, deve ter selecionado muitas pessoas, né? Quando você está selecionando alguém para trabalhar com você, né? Onde você bota mais luz, né? Onde você mais Rapaz, aprofunda. esse é um tema, esse é um tema interessante, viu? Esse é um tema interessante que poxa, para mim é muito até emocionante falar, porque eu sempre tive times incríveis, assim. Eu acho que os meus times, eles eles de fato entregaram muito mais do que eu me propus a entregar quando pensei em selecioná-los, assim. E eu acho que teve uma conexão mesmo eu não acredito nessa divisão entre vida profissional, vida pessoal, sabe? Tô com você. A É uma maioria das jornada, pessoas né, que eu trabalhei bonita. são amigos Uhum, que eu vou pro bar, uhum. como bom mineiro, né? Mineiro tem que ir pro bar. Então, são pessoas que a gente, poxa, que são meus amigos. De fato, eu não tenho essa questão hierárquica, nunca tive, né? Eu brinco que nem para baixo nem para cima. Então, eu sou meio doido nesses lugares e eu acho que eu vivi um pouco exatamente disso. Eu tive o privilégio de conviver com meu avô muito cedo. Meu avô foi meu grande guia e, poxa, eu tinha 9 anos, ele tinha 80. Era uma dinâmica, assim, interessantíssima. E eu comecei a viver um pouco desse mundo de diálogo, assim. E de ver que
que essa questão dessa impossibilidade de determinados diálogos, ela é uma criação da nossa mente, né? Então, os times que, de fato, eu consegui fazer parte, né, são times de altíssima performance. Hoje, na JBS, eu tenho um time incrível ali, um time que, poxa, me orgulha e que me dá um prazer enorme de ir todos os dias. O meu time é, sem dúvida nenhuma, um dos meus principais pontos de conexão com os lugares onde eu tô. Porque no final é aquilo que a gente falou, é tudo sobre gente, né? E não tem lugar perfeito. Tem o lugar que você transforma no lugar mais agradável possível de se estar. E para aqueles que você escolhe para estar junto com você na batalha, tem um poder enorme de transformação, né? Então, essa é um pouco da lógica para mim desse lugar. Boa. Vou fazer a última pergunta aqui sobre, né, a tua expansão, porque é um número de colaboradores tão grande que a cabeça da gente, assim, eu poderia ficar aqui contigo fazendo perguntas hoje, Bruno, o dia inteiro. É muito importante, né? A gente falou muito sobre gente e sobre como pessoas, né? Sem elas, nada disso se idealiza, não acontece. Existe algum processo dentro da JBS, no sentido da escutativa, para que esse insumo todo ele possa fazer parte do intencional, né? De toda essa estratégia, do que vocês estão fazendo enquanto ações, enquanto educação. Existe isso hoje dentro da JBS ou é algo que está sendo estruturado? Como é que vocês pensam e olham para isso? Sim. A gente, pelo tamanho, né? Assim que eu cheguei o ano passado, eu herdei um pouco desse movimento já sendo feito. A gente realizou aquilo que é a maior pesquisa de clima já realizada no Brasil, né? Com 140 mil respondentes, né? Então, uma coisa enorme, assim. Então, tem muito dado e é um lugar que a gente preserva muito, esse lugar de escuta do colaborador. A gente tem investido dentro desse módulo do Super App que eu falei para vocês em pesquisa. A gente vai ter um módulo específico de pesquisa para a gente conseguir customizar e fazer mais pulsos, fazer cada vez mais esse ritual de ouvir o colaborador. Mas sim, é uma empresa que tem esse processo de escuta. Lógico que é uma empresa com uma complexidade muito grande. Exato. É por isso que gigante, me né? chama essa É uma curiosidade. governança muito grande, né? Uma empresa capital listada, uma empresa que tem um conselho de administração, tem toda uma lógica, mas dentro do tamanho da JBS, eu acho que a gente consegue chegar num processo decisório muito legal a termos de olhar para o colaborador, né? De conseguir atuar. Acho que um dos direcionadores e valores de cultura é exatamente essa simplicidade, que não é uma simplicidade da forma de vestir, né? É uma simplicidade de pensar simples, né? Como é que eu faço coisas simples para que cheguem nas pessoas, né? Que as pessoas percebam aquela mudança. Então, é uma preocupação, de fato, cultural, genuína da empresa, de fazer esse olhar que a gente está num caminho de potencializar isso muito com a tecnologia, né? Como é que a tecnologia nos ajuda a fazer isso com mais regularidade, com mais precisão, chegando num grupo de pessoas mais customizado, mais... Então, esse é um pouco do desafio. E atingindo, né, uma Exatamente. população maior, né? Exatamente. Incrível. Incrível. Você falou de equipe, né? Eu tenho ainda uma curiosidade ainda na equipe, né? Você trouxe um contexto, mas assim, do seu olhar na seleção. Ainda estou curioso com isso. Em relação ao que você olha, né? Você falou que trabalhou e trabalha com equipes. Sim. O que você dá valor ali? Você está entrevistando, tem gente que vai olhar para o histórico profissional, tem gente que vai olhar se tem boas formações, né? Não, o que você fala, esse aqui é diferente daqui. Eu acho que tem um pouco do brilho no olho, sabe? Essa questão do brilho no olho, para mim, ela é fundamental. E é difícil de tangibilizar e explicar isso, né? Isso é uma coisa muito de gut feeling mesmo. O gestor, ele tem que sentir aquilo, né? Porque a gente... Poxa, acho que tem lógico que tem todo um screening que a gente faz de referências, de formação, de trajetória, isso é super importante, né? Tem um conhecimento técnico aí que é interessante, mas chega num determinado momento que o que separa é esse gut feeling, né? Esse brilho no olho que você enxerga, você fala, caramba, a pessoa tá sobrando naquele lugar, né? Quando a pessoa tá sobrando naquele lugar, é gostoso, né? Você fala, poxa, que bacana. Né? Então, isso tem a ver com energia, isso tem a ver com feeling, tem a ver com matching de cultura, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não se adaptam a determinadas culturas, né? Então, que tem gente que pode ser excelente numa empresa A e talvez não performar tão bem numa empresa B. Isso acontece, né? Então, por quê? Porque são organismos diferentes, né?
momentos diferentes, são dinâmicas diferentes. Então, acho que essa adequação para mim é relevante. Mas o que eu olho mesmo é brilho no olho. Eu tinha uma amiga, tem uma amiga hoje, que é a Rafaela Pogrebinski. Ela é head global de atração da PepsiCo hoje, mora em Nova York. E a gente estava junto na Natura, a gente entrevistava junto pro programa de trainee. E aí a gente combinava um código. Quando um soltava a caneta, porque já não dava mais. E eu acho que eu e a Rafa... todo mundo faz isso, né? A gente combinava muito no feeling, no olhar, nesse lugar do brilho no olho, assim. Porque, poxa, quando você tá olhando, você tá ali pensando entre pessoas com... E o programa de trainee geralmente traz isso, né? Você chega nas fases finais, você tem pessoas muito bem formadas com isso. Mas você fala, caramba, essa pessoa... Brilho. É o brilho, né? Então, é um pouco disso. Muito legal. Bom, acho que chegamos ao fim aqui desse nosso 4º episódio. Poxa, passou rápido. Muito rápido. Tô super feliz pela a tua né? O teu compartilhamento, né? Falar a tua partilha. O teu compartilhamento, a tua história. Esse desafio incrível da JBS. Desejo muito sucesso ali em toda essa transformação, né? Que você tá puxando ali. Agradeço aqui o Gustavo, né? Que foi meu grande parceiro aqui nesse super piloto do RecrutaCast que a gente tá retornando agora. Agradeço as pessoas, né, que vão interagir ou interagiram com a gente nos episódios anteriores. Traz pra gente sugestões, quem sabe a gente gera aí outros novos episódios, traz pautas curiosas ali, né, para trazer conteúdo para vocês. Comenta, dá um like e obrigada pela participação e a escutativa de vocês.